Como é que é, pessoal? Jay Garrido, Mr. Sigma, estamos de volta a mais um podcast, desta vez sobre empreendedorismo criativo com uma mulher, porque nós acreditamos na igualdade de género, na igualdade de oportunidade também. Damos oportunidades aos empreendedores do sexo masculino e também do sexo feminino de forma igual. E com isso temos aqui uma empreendedora que parece que não para, todos os dias tem alguma coisa nova que eu vejo. Então, sem mais, eu vou apresentar-vos a Érica Fernandes. Bem-vinda, Érica, ao podcast Sigma. Muito obrigada, Jay, por esta oportunidade. Nós agradecemos a tua disponibilidade por estares aqui e por teres dado o teu tempo e ainda colaborares connosco para podermos criar aqui um podcast que possa vir a inspirar mais pessoas, mais empreendedores jovens e especialmente se forem mulheres que utilizem dos seus skills para começarem a empreender mais e a existir mais no wilderness de empreendedorismo que nós temos em Moçambique. Então, eu vou fazer aqui um set de perguntas, vamos dividir isto em duas partes. A primeira parte é mais sobre o empreendedorismo e a segunda parte é conhecermos um bocadinho a Érica. Então, vamos saltar logo para as perguntas e vou começar com a pergunta que tem a ver com o curso, porque o curso em si não sei se será tão ligado a empreendedorismo. Engenharia Informática e Telecomunicações. Por que este curso? Bom, inicialmente eu não queria fazer engenharia informática, mas acabei engrenando porque estava a conversar com os meus pais, queria fazer engenharia no todo, mas ainda não tinha decidido qual das engenharias ia fazer. E principalmente porque eu queria fazer engenharia porque eu gostava muito de física. Eu queria dar continuidade com a física durante o percurso da faculdade. Então conversei com os meus pais, ia fazer civil, só que o meu irmão mais velho já tinha feito civil, então meu pai ficou um pouquinho receoso. Queremos outra engenharia. Foi meu pai não, foi minha mãe, disse melhor outra engenharia. Então acabei escolhendo engenharia informática também porque eu já tinha curiosidade acerca de computadores e etc. Escolhi informática e foi muito bom, foi por isso que eu escolhi. E também porque é o futuro, né? Sim, é verdade. Hoje em dia não damos a volta ao mundo sem um bocadinho de IT. Então não é um curso que estaria de qualquer forma perdido só por ter feito. Existem alguns por aí que os pais ainda insistem às vezes que os filhos façam porque eram os cursos de segurança na altura. Sim. Mas hoje em dia tens cursos que parecem brincadeira, mas no fim acabam por render até mais dinheiro e uma carreira com mais oportunidades para quem escolha isso. Eu sou o exemplo disso. Eu fui fazer um curso de História de Cinema e Conteúdos para Mídia. Quando voltei para cá não existia assim muito que estivesse ligado ao curso, a não ser a questão dos conteúdos para mídia, que seria escrever para um jornal ou escrever para um telejornal ou controlar reportagens, mas isso não é o tipo de emprego que em Moçambique rendesse muito dinheiro, ou que até renda muito dinheiro. Em Moçambique ainda não é uma indústria onde uma pessoa possa fazer muito dinheiro, a não ser que crie um media house. Então também quando voltei esse teu curso aí, não tens certeza que é isso que queres fazer para a tua vida? E pronto, estou aqui, eu consegui safar-me com o curso que eu escolhi e acredito que também deves estar a safar-te com o curso. Por isso eu ia te perguntar se estás a exercer. Neste exato momento não, mas faz parte de um dos meus projetos, né? O projeto que eu tenho agora a correr não é o único que eu pretendo para o resto da vida, né? Tem vários ainda a serem cozinhados e exercer este ramo do meu conhecimento é um deles. Informática e telecomunicações fazem parte do teu plano a longo prazo. Exatamente.
Alright. Médio. Ok, médio e longo prazo. Alright. Então, ela está a falar como uma empreendedora. Ela percebe das coisas, tipo, dentre os vários projetos que eu tenho, e este é a médio e longo prazo, não é uma coisa, não estás necessariamente perdida com as tuas ideias, tipo, tenho que fazer alguma coisa só. Que acontece muito cá em Moçambique. As pessoas às vezes sentem-se obrigadas a fazer qualquer coisa só porque têm que aparecer a fazer alguma coisa e acabam por escolher se calhar cursos ou empregos que não lhes agregam valor à vida. Sim. Com isto, sendo que o curso que tu escolheste não é tipo um curso de business, por bem dizer, é um curso onde normalmente as pessoas acabam por ser empregues em outras empresas. O empreendedorismo foi ensinado, foi instintivo, foi uma coisa que tu sentiste que tinhas que fazer com base no curso que tinhas escolhido? Ou... Sempre foi o meu sonho. Eu sempre quis, sempre tive muita vontade. Tanto que comecei a empreender ainda muito nova. Ok. Muito nova mesmo, cerca de 13 anos, 13, 14 anos por aí. Ainda era muito nova e fazia com minha prima. Os meus pais sempre tiveram a questão de querer nos ensinar tudo de base, até a cultivar, uma chama mesmo. E o primeiro negócio que eu fiz quando ainda era muito nova era vender flores, uma flor. Nós tínhamos, eu morava na Matola, na N4, e ali tem um cemitério. Sim. Então o primeiro negócio que eu tive, ainda era muito nova, não tinha noção de muita coisa, foi vender essas flores para o pessoal que estava ali. E não foi por necessidade de alguma coisa, foi mesmo porque tinha curiosidade de aprender, sempre tive curiosidade de aprender. E de lá até cá fiz vários e até chegar ao Wingy Wings. Eu ia perguntar, e depois de onde é que vem a ideia do Wingy Wings? Tipo, de flores ou de vender flores aos 13 aos Wingy Wings já na vida jovem adulta? Qual é o percurso que acontece para chegarmos ao Wingy Wings? Bom, vou encurtar para não falar do resto dos negócios, né? Mas vou fazer um breve Podes talvez dar-me highlights dos que tu mais gostaste de ter feito. Não todos, mas há de certeza um ou outro que te marcou mais. Um dos que me marcou mais, porque envolvia mais pessoas e que eu cheguei a contratar pessoas para ajudarem-me, foi... Eu fazia cocktails. Era por conta própria e eu fazia para algumas festas e foi assim que eu comecei a olhar para o empreendedorismo de outra forma, a olhar que eu preciso aprender mais sobre empreendedorismo, porque contratei pessoas, mas eu não sabia gerir, faltava muito conhecimento para a gestão. E foram estes passos que eu levei, né? As falhas que eu tive nos negócios passados foram os highlights para aprender que eu levei deste processo. E também abri uma empresa de consultoria em procurement. Só que também não tinha muito conhecimento, não cheguei a contratar ninguém, mas era para ser business to business. E não dava porque eu não tinha conhecimento para tal. Mas eu consegui com muita facilidade identificar o que eu precisava aprender neste processo e comecei a posicionar-me dessa forma. Procurei o emprego relacionado com o que eu precisava aprender naquele momento e consegui aprender tudo que era necessário. Cheguei a abrir depois a Wingy Wings. A Wingy Wings surgiu porque eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de criar pratos novos. Eu já senti que tem uma temática aqui de alimentação, drinks and food, tipo cocktails, agora wings. Então acho que tens uma queda para esse lado. Então, durante o período do Covid, eu fui aperfeiçoando. Eu disse, por que não fazer asinhas? Aqui eu só via asinhas, naquela altura eu só via asinhas do KFC, que eram apenas as secas, crocantes. E depois fui vendo na internet outras receitas de asinhas suculentas
E fui criando... Tipo sticky wings e... ok. Então fui vendo, fui testando sabores. Enquanto estávamos no Covid, eu ia testando sabores, dava meu marido para provar, ele gostava. Ele é muito sincero, olha, quando não está, não está. Sim, então, e isso é muito necessário. Eu acho que, fazendo aqui um pequeno à parte, quando alguém cria um empreendimento, cria um negócio, cria uma receita, faz um trabalho, arte ou não sei o quê, é muito importante que as pessoas deem um feedback sincero, porque é aí, na sinceridade que uma pessoa descobre o que pode estar bom e o que pode estar mau. A sinceridade é especialmente necessária quando a coisa não está certa. Porque aí a pessoa tem a chance de corrigir. Agora imagina, todo mundo diz, não, isto está nice, continua assim, tá bom. A pessoa não está a fazer bem, mas todo mundo está a dizer, não, tá bom, continua. E a pessoa sai, vai para o mercado competir com pessoas que estão a fazer isto a sério. Vai levar porrada e depois não vai entender porquê. Exatamente. Tipo, mas todo mundo diz que estava bom, porque que as outras pessoas não estão a ter a mesma reação? Então, o feedback que as pessoas devem ter como empresa ou como criadores tem que ser sincero e tem que ser construtivo. Então, eu acredito que o teu marido tenha sido sincero, mas também construtivo. Tipo, isto aqui está muito picante, este aqui precisa picar um bocadinho mais. Ou esse tipo de feedback é para tu ires acertando a fórmula até que um dia ele disse, o que fizeste hoje, podes fazer daqui para frente. Sim, foi ele, provou, depois ele disse, ok, agora podemos estar a servir as visitas para ouvir o que as visitas dizem sem perguntar nada. Focus groups, fizeram um focus group para os wings. Então fizemos isso e tivemos um ótimo feedback das pessoas que iam lá visitar e provavam as asinhas. E depois eu decidi que já era time. Ok. Mas agora, por que o nome Wingy Wings de todos os possíveis que podiam ser? Eu não sei como é que se diz essa palavra em português, mas para mim tinha que ser algo catchy. O nome é catchy, absolutely. Exatamente. Então, quando fica na cabeça de alguém, é muito fácil ficar na cabeça das outras pessoas com quem a pessoa vai comunicar. Então, depois cria curiosidade, depois fica Wingy Wings. Só o nome já tem que ser catchy. Sim. E quando fica catchy, já... Eu já tinha visto, por acaso o Bruno já me tinha mostrado uma coisa do Wingy Wings, mas eu não... estava num momento em que eu estava muito apertado com a questão de estar a começar o podcast e não prestei muita atenção. Você já tem um logotipo? Já tenho. Eu já fui designer e estou a pensar no logotipo possível para Wingy Wings e estou a ter um monte de ideias, então estou curioso para ver o vosso logotipo como é. Ok. E se eu achar que conseguimos fazer melhor, vamos falar sobre isso depois. Isto já sou eu a ser empreendedor, a vender os meus serviços. Já está a vender os serviços aqui. Exatamente. Então, basicamente, a tua intenção com o nome Wingy Wings é que fosse uma coisa catchy. Que fosse chamativo e fácil de lembrar. E não saísse daquilo que é a empresa, daquilo que é o conceito. E isto é o meu Basics of Business a entrar. Já consideraste a ideia de que eventualmente tu possas querer fazer mais do que só wings? Tem, mas a especialização sempre vai ser wings. Tem outros produtos. Agora, neste momento, temos hambúrgueres. A ideia é expandir para outros produtos, mas o foco são as wings. Ok, eu pergunto isto porque no meu curso de Basics of Business, quando falaram cuidado com os vossos logotipos e com o nome da empresa. Aqui em Moçambique fez muito empresa, que basicamente o nome da empresa é o que eles fazem. Se por algum motivo aquela empresa crescesse e ficasse um grupo, por exemplo, tu tens Sony, Mitsubishi, Samsung, Nokia. A Nokia que nós conhecemos de telefones, eles fizeram televisões, faziam cenas da agricultura, não sei o quê. A Samsung também, aqui nós só recebemos telefones e televisões e não sei o quê, mas na Coreia eles fazem muito mais cenas. A Mitsubishi vende carros, vende CDs,
criam discos de computadores, tem cenas distrativas de petróleo e carvão, não sei o que. É uma corporation muito big, mas pelo nome, é o nome tipo é o nome, se calhar, da família, Mitsubishi Family. Okay. Samsung também é capaz de ser tipo uma família. Por acaso nunca fiz research dessa cena, mas tipo, o nome Samsung não é tipo Korea Cell Phone, estás a ver? Tipo, aqui em Moçambique tens muito tipo Somofer, Facobol, são tipo cada oh my god, estou a ter um branco. Não, não é vogal, tipo a cada sílaba. Então aqui é tipo Somofer, Facobol, Mabor, não sei o quê. Aquilo, cada sílaba era o início de uma palavra que classificava o que a empresa era. Tipo, Somofer é a Sociedade Moçambicana de Ferragens. E eles só podem ser isso. Mas se eles quisessem ser uma construtora daí para frente, o nome já não seria tão aplicável. Então eles sempre dizem, ponham o nome da empresa non-descript, não é descritivo do que a tua empresa faz. Okay. E dessa forma, se a empresa começar a expandir e tiver mais ramos para pôr por baixo, continua a ser a mesma coisa. É por isso que eu chamo a minha empresa da Dot, porque da Dot não descreve nada. O logotipo também não é uma câmara fotográfica. De forma que se eu um dia decidir que quero abrir um estúdio, se eu decidir que quero abrir uma estação de televisão, é da Dot, depois podemos pôr TV. Estás a ver? Mas não bloqueia. Então o Wingy Wings, e depois começas a fazer hambúrgueres e cachorros e outras cenas. O Wingy Wings já tramou a expansão, se bem que, pronto, né? Sendo uma cena de comida, não é o objetivo da empresa ser só catering e comida. Tanto que mesmo depois de verem que é o Wingy Wings, perguntam o que mais fazem. É normal, porque é normal cá. Sim. É muito normal. Agora, nisto tudo, com os teus ups and downs e o primeiro empreendedorismo de flores e agora Wingy Wings e os outros projetos que ainda vamos falar, como é que tu avalias ou defines o teu processo ou percurso profissional e empreendedor? Uau! Desafiador, porém encorajador. Eu acho que o que facilitou todo o meu processo foi saber onde é que eu vou, saber onde é que eu quero chegar. Ok. Embora tenha sido desafiador, foi encorajador porque eu sabia porque que eu estava a passar por cada um dos desafios que eu estava a passar para aprender alguma coisa específica. No ambiente profissional, eu não posso dizer que tive muitos desafios, mas no que eu realmente queria, que é empreendedorismo, eu tive. Ok. Eu tive, e por ter aberto a minha empresa de consultoria, enquanto eu nunca tinha trabalhado com business to business, foi mesmo ousado, porque eu nunca tinha sido empregada em algum sítio. Ok. Nunca tinha aprendido praticamente nada a ver com business to business. Sim. Depois, tipo, a consultoria era em que área em específico? Procurement, ok. Yeah. Que não era o teu curso. Yeah. E ainda não tinhas trabalhado em procurement. Yeah. Então, estou a perceber como é que isso pode ter se tornado uma dificuldade ou um desafio big. Exatamente. Então, e o procurement também não estava especificado, porque existe procurement para a construção civil. Existe procurement para engenharia informática. Yeah. Existe procurement para cada área. Mas eu estava a querer abranger totalmente tudo impossível. Sim. Então, eu não sabia qual era o processo de venda para business to business. E foi aí que quando eu realizei que eu precisava ter esta experiência, imediatamente, acho que um mês a seguir, eu recebi chamadas para trabalhar numa empresa como vendedora. Ok. Como vendedora não, como supervisora de vendas. Ok. Eu disse, uau! Eles perceberam a tua valia
Eles nem sabiam que eu estava à procura disso, mas eu recebi a chamada. Eu recebi a chamada e eu fiquei, uau, não há como eu recusar uma coisa dessas, sendo que é algo que eu preciso neste momento. Então, assim foi. Eu estive a trabalhar numa empresa, só que era FMGC, produtos de refeições não, produtos de primeira necessidade, leite, queijo, etc. Alright. Mas ainda assim, eu ainda não tinha aprendido tudo. E daí que eu fui contactada por outra empresa do ramo de engenharia de tecnologias de informação. Yeah. E foi lá onde eu tive a maior parte da minha experiência de vendas e aprendi muito. E acho que quase tudo que eu devia aprender para o que eu precisava para dar continuidade com a empresa, mas já não continuei ainda. Mas é um dos projetos que eu entendo voltar a... Ok. A médio prazo também. Agora com mais conhecimento e experiência... Com certeza. Experiência comprovada de mercado, tendo trabalhado já em 2 empresas, apesar de serem em áreas diferentes, a experiência vai se acumulando. Muito bem. Agora vamos falar sobre a 100 vezes mais. Como alguém que trabalha em empreendedorismo, deves ter conhecimento do conceito de elevator pitch? Não necessariamente. Imagina que tu estás... entraste... não sei se já estiveste lá, mas eu por acaso tive a sorte de estar lá no trabalho. O Banco de Moçambique, nos últimos andares lá em cima, tem umas salas onde eles fazem tipo conferências e workshops e companhia limitada. Então imagina que foste convidada para um workshop com outros empreendedores no Banco de Moçambique e tens o tempo de ir do resto de chão até o 30º andar lá do Banco de Moçambique. Aquele tempo no elevador é o tempo que tu tens para fazer um pitch a uma pessoa que tu sabes que é milionário, e ele disse: eu estou à procura de algum sítio, de alguma coisa para investir. Então eu, Jay Garrido, sou um milionário e estou à procura de coisas em que investir, e tens o tempo do elevador e do resto de chão ao 30º para me vender a tua ideia. Do 100 mais. Uau, ok. A 100 vezes mais é uma plataforma cristã para desenvolvimento pessoal e também para carreira profissional. A 100 vezes mais tem 5 linhas operacionais. A primeira é treinamentos, não estou a dizer com ordem de importância. Treinamentos, projetos, investimentos, networking e consultoria. Estes todos estão ligados porque nós, além de ajudarmos os empreendedores a alcançarem as suas metas ou a descobrirem-se como empreendedores e o que realmente eles devem fazer para se tornarem os empreendedores de sucesso que eles esperam, nós também ajudamos as pessoas na carreira profissional a se tornarem pessoas melhores naquilo que eles pretendem alcançar a longo prazo. Ok. Basicamente. Fundação. Tenho 2 perguntas como follow-up disso. A primeira é, logo a primeira coisa que tu disseste é que é um projeto cristão. Então, é pré-requisito que seja quem for que queira estar envolvido com o projeto 100 vezes mais tenha que ser cristão em específico? Não tem que ser cristão, mas o que nós ensinamos é baseado na palavra de Deus. Quando eu digo ensinamos com que está de acordo com a palavra de Deus, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos vão estar a pensar que é apenas um discurso, mas em tudo que nós vamos fazer e exercer, nós precisamos buscar conhecimento para libertar a ignorância que nós temos em nós. Sim. Percebe? Quando nós queremos nos tornar médicos, nós precisamos buscar conhecimento para libertar a nossa ignorância naquela área e em todas as áreas em que nós decidimos engrenar. Então, quando dizemos que nós vamos ensinar de acordo com a palavra de Deus, é que nós vamos te dar um princípio lá e vamos te construir através disso e vamos te explicar e vamos levar-te nestes aspectos. Percebido.
Claro. Faz sentido. Faz perfeito sentido que vou dar uma pequena voltinha para voltar para aqui. Vamos dar tipo uma volta ao parque, mas vamos voltar exatamente para onde estamos. Há muito tempo, acho que foi tipo há uns bons 10 anos, eu vi um quote que era tipo: se algum dia encontrares um empreendedor que tem que é tipo bem musculado e é fit, essa é uma boa pessoa para tu fazeres negócio com essa pessoa, porque é uma pessoa disciplinada. Porque para teres um corpo fit, são e tipo teres fitness, tens que ser regrado e tens que ter disciplina. Certo. Se tens disciplina para cuidar do teu corpo, também has de ter disciplina para fazer negócio e para empreender e has de ser uma pessoa com algumas regras. Certo. E isso há de ser um dos primeiros requisitos para teres sucesso na tua vida, é teres disciplina e teres regras. Certo. Como empreendedor. E assim, damos a volta e basicamente estás-me a fazer perceber que uma das vossas bases para ajudar os empreendedores está firmemente ligada à questão da palavra. E eu iria dizer, se pegares nos 10 mandamentos e disseres às pessoas: comporta-te só dentro destes 10 mandamentos no teu negócio, já vais estar a fazer alguma coisa bem. Não concretamente, porque além de ter... eu dei um exemplo muito simples com uma palavra de Deus. Disse: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Além de conheceres a verdade que está na palavra de Deus, existe uma verdade sobre a área em que tu estás a trabalhar que tu precisas conhecer. Certo. Entende? Então, eu não vou dizer que, como consultora, né, eu preciso avaliar a ti primeiro. Preciso avaliar a ti o que é que tu estás a fazer, como é que tu estás posicionado. E com base no conhecimento que eu tenho de ti, eu saberei como te conduzir e te guiar neste processo. Não só a nível de empreendedor, a nível de ensinamentos de negócio, mas também com a palavra de Deus, que é o que então, é a nossa fundação. Há aqui tipo uma espécie de pequena mentoria também. Exatamente. Sim. Fantástico. Acho que isso é extremamente importante, especialmente para pessoas que estão a começar ou que estão a precisar de um caminho para seguir. E teres alguém que já está firme no seu propósito a dar-te mentoria e se calhar até a puxar por ti, faz muita diferença, de certeza absoluta. E acho que a questão de utilizarem a palavra também faz muita diferença, porque infelizmente a nossa geração não foi muito forte nisso. Os nossos pais foram muito mais religiosos e muito mais ligados a questões da alma, de fé, de espírito, do que a nossa geração. Então, que esteja a haver um bocadinho de renascença disso e que isso esteja a acontecer com pessoas que estão a fazer empreendedorismo e estão a querer pôr outras pessoas a fazer isso, já é a questão do networking, né? Isto acho que faz muito sentido que isto esteja a acontecer. Agora, com a questão de estar a perguntar sobre a mentoria, além da questão do business, e acho que já respondeste isto mais ou menos, mas além da questão do business, a vossa mentoria também tenta, se calhar, eu não vou dizer... Não é forçar, tentam moldar também. Sim. Tipo a percepção das pessoas, o caráter das pessoas de alguma maneira com a mentoria? Sim, sim, fazemos isso, mas tem que ser de desejo da pessoa primeiramente. Absolutamente, não é necessário que... Aliás, nem é uma coisa que preciso te explicar. Tem que ser desejo da pessoa. Se a pessoa não quer aprender, se a pessoa não quer evoluir, se a pessoa não quer abrir o espírito ou a mente para o que está para vir, seja de onde for, sim, não, o resultado não vai ser o melhor do que poderia ser.
Isto é uma questão, eu falei com a mulher do Bruno recentemente, tipo, estou a sentir que o mundo inteiro está a atravessar uma fase onde parece que estamos a ser chamados a acordar, estamos a ser chamados a entender as coisas de forma diferente, porque durante muito tempo o mundo foi nos moldando numa direção que não era exatamente a melhor. E nós fomos aceitando, talvez não nós, a nossa geração, mas a geração anterior e as pessoas um bocadinho mais velhas que nós, houve uma transição, tipo com o aparecimento da televisão, maior difusão de rádio, o processo todo da globalização, internet, telefones, e agora tudo está altamente acessível, tipo, completamente rapidamente. Então isso levou-nos para uma direção que não foi muito favorável para a manutenção de alguns valores e de algumas posturas. Então eu acho muito bom que estejamos a ter aqui uma fase onde a nossa geração está a tentar dar a volta a este assunto e voltar a pôr as coisas nos trilhos onde deviam estar. Exatamente. Então, já me deste o elevator pitch. Tens altas participações, tipo grandes participações. Como é que funciona a plataforma 100 vezes mais? Já me deste o elevator pitch. Agora eu quero tipo a praticalidade da coisa. Como é que funciona? O que é que vocês fazem diariamente, semanalmente, mensalmente? Ok. Nós semanalmente temos podcasts também. Temos podcasts, temos um podcast que é a pergunta que eu te respondo, que é sobre negócios, que acontece às segundas-feiras. E às vezes ao longo da semana também fazemos alguns, mas o que está fixo e programado é segundas-feiras. Ok. Temos também o podcast chamado De Mulher para Mulher. Okay. Porque nós percebemos e também já vimos em várias plataformas que existe uma necessidade das mulheres... de empoderamento intermulheres. Exatamente, porque havia um movimento de mulheres a rebaixarem umas às outras, mas agora é importante mais do que nunca alavancarmos umas às outras. Correto. Né? Então tem este podcast de Mulher para Mulher, em que as mulheres partilham as suas histórias, seus desafios e temas específicos que estiverem a abordar-se naquele dia. Temos também treinamentos. Quando eu disse que temos treinamentos, é no âmbito... Nós sabemos que durante a nossa formação profissional nós não temos alguns treinamentos em relação à gestão do tempo e alguns aspectos necessários para quem está a fazer negócio, quem pretende chegar a algum sítio no ambiente profissional. Gestão de tempo é crucial. Eu, alguns momentos, sentia muito perdida porque eu sentia que havia muito trabalho para fazer e eu não conseguia precisavas de um clone ou que o dia tivesse 48 horas, né? Exatamente. Então, nós, além de fazer treinamentos relacionados com as finanças de negócio, também ensinamos sobre finanças pessoais, porque existe uma grande diferença entre finanças de negócio e finanças pessoais. Absolutamente. E mais do que isso, há falta de educação financeira, tipo... a nível de escola, tipo, começarem a ensinar as crianças desde pequenino, tipo, poupança, investimento, como gerir as finanças. Não há. Então, tudo isso que não é englobado em nenhum tipo de treinamento, mesmo na área profissional, nós somos colocados em diversos treinamentos, mas existem esses pequenos aspectos que não são observados e cada um por si lê o livro que tem que ler para melhorar nesse aspecto, procura, investiga tudo que tem que investigar, mas nós damos treinamentos acerca disso. Temos a parte de projetos, que é onde está maioritariamente a parte da mentoria, embora seja algo separado, mas também é em conjunto. Se eu por exemplo, aparece alguém que quer fazer um negócio, mas não sabe por onde começar, não sabe como fazer, mas tem o desejo de fazer um negócio, nós vamos instruir essa pessoa. E se tem alguém também que tem a ideia, mas não sabe como prosseguir, nós vamos fazer esse acompanhamento. Temos a parte também de networking, onde nós fazemos feiras, conferências, ou fazemos eventos de networking, onde os empreendedores podem trocar ideias, contactos, experiências e etc. Isto, em específico, estes eventos são online ou em pessoa mesmo? Em físico? Presencial. Presencial, fantástico. Presencial, sim.
Então, eu espero que isto continue de vento em popa, porque estamos a precisar disso. Eu pessoalmente entendo a 100% o quanto isto podia ter, quanto isto é necessário e quanto eu podia ter beneficiado disso quando estava a começar a minha. Houve muitas coisas que eu descobri em tenta e erra, até chegar ao ok, acertei. Então, para eu acertar, os passos foram estes. Tenho que seguir esta fórmula para continuar a acertar pelo menos nisto. E não é garantido que vou acertar sempre, mas pelo menos já está assim, tipo, na direção certa. Então, eu espero que isto resulte em mais empreendedores a aparecerem aí com algum conhecimento de causa e prontos para enfrentar o que o mercado moçambicano vai entregar, porque o nosso mercado não é exatamente fácil para empreendedores e que estejam a começar do zero. Exatamente. Então, um grande salve a essa vossa ideia. E a execução, que estão a executar, não é só uma ideia que ficou aí pelo ar. Sim. Alright. E aí, assim, em termos de empreendedorismo, acho que já deu para perceber que tens os pés firmemente assentes no chão, tens os olhos lá no médio e longo prazo. E vais caminhando, e à medida que vais caminhando, vais dando a mão a pessoas, e cada pessoa vai dar a mão a outra pessoa, e eventualmente, quando tu chegares ao teu longo prazo, vais ter uma... Já viste quando os patos voam, né? Tipo, eles fazem aquele V. O líder lá à frente é o que mais sofre, não sei se sabes disso. Tipo, aquele pato que está lá à frente é o que quebra a resistência do vento. Por isso é que eles voam assim em V, porque aquele pato abre e a dificuldade em termos de fricção de ar diminui por causa do pato que está à frente. Então todos os que vêm atrás vêm a beneficiar-se do esforço que o que está lá à frente a fazer. Então, neste caso, tu és a pessoa que está a fazer aquele esforço lá à frente. Sou eu a pessoa, né? Tem a cabeça do projeto, que é o meu mentor, que teve um papel muito importante durante o processo de abertura da Wingy Wings. Que também tem me ajudado. Eu também estou na mentoria, mas também tenho capacidade para ajudar. Ao nível em que eu estou, tenho capacidade para ajudar os que estão a vir. É isso, então tu já tens tu estás segurado a mão de alguém e tens alguém já a segurar a tua mão, e depois ele vai ter outra pessoa ou ela vai ter outra pessoa e assim vai andando. Fantástico. Eu literalmente espero, e com todo ouvir isto está-me a dar tipo gosto, porque eu tive que empreender mais uma vez, tipo trial and error, tenta, falha até acertar, e saber que é possível que alguém possa fazer a mesma coisa que eu fiz em menos tempo e se calhar até com mais sucesso, porque está perfeitamente formado para isso. Isso faz-me maninho feliz, especialmente se for tipo pessoal da nossa geração ou a geração abaixo que conforme eu disse mais cedo, fomos formatados para querer outras coisas e imediatismos e querer dinheiro rápido e todos os problemas que vêm com isso. Então, a ideia de que estamos a formar pessoas que entendem que verdadeiro sucesso não acontece da noite para o dia, nem acontece em um mês. Isto é muito importante, porque é necessário mudarmos essa mentalidade da juventude moçambicana que vê... muita gente acaba por fazer isso por comparação, porque veem, por exemplo, que o amigo deles, que é filho de pais ricos, quando saiu da escola já tinha um emprego com salário bico, mas o pai rico dele conhece outros pais ricos ou tem amigos ricos que conseguem dar emprego ao filho, ou até se calhar os próprios pais dão emprego ao filho e ele recebe um salário enorme, e nós que não somos filhos de pais ricos olhamos e dizemos: poxa, como é que eu faço para ter tipo a mesma coisa que ele? Ele já tem carro, já tem casa, eu ainda estou aqui a pagar renda, a apanhar chapa, whatever. Ou estou aqui num carro baratinho que veio do pai, ele comprou uns 0 km no stand aqui em Moçambique. Isto tudo tipo, cria um certo imediatismo em algumas pessoas, e eu já ouvi casos extraordinários de falta de perspectiva, vamos pôr assim, ou falta de cuidado, onde
nos diversos bancos. Acho que não há um banco aqui em Moçambique dos grandes que não tenha havido caso de fraudes, por exemplo, tipo de pessoas que foram com o tempo descontando valores de contas que eles pensavam que não iam notar para construírem casa ou para comprarem um carro ou não sei o quê, e estragaram a vida, porque tipo, eventualmente são descobertos. Tu não consegues movimentar dinheiro num sistema digital, não consegues movimentar dinheiro sem que isso seja traced back, né? Tipo, não pode, vai ser perseguido. Há um trilho que vai levar de onde o dinheiro saiu e para onde é que foi. Então, aconteceu isso já em bancos, há pessoas aqui que vão a agiotas porque precisam de uma coisa imediatamente ou querem uma coisa. E acabam perdendo mais. Exatamente. Então, empreendam mais, de verdade, porque esta história do imediatismo está a causar muitos problemas na nossa camada. E Moçambique ainda é um país muito cheio de oportunidades. Exato, há muitas oportunidades tipo honestas, legais e clean, vamos pôr assim, porque há por aí muito empreendedorismo que não é limpo. Então, meu conselho: optem sempre pelo empreendedorismo limpo e que requeira esforço e dedicação para se conseguir alguma coisa, e a longo prazo o resultado vai ser muito melhor do que ser coisas ilegais ou assim à sombra da lei ou whatever. Eu já vi muitos exemplos mesmo da nossa geração, muitos exemplos de escolhas que não foram das melhores para o resto da vida, vamos por assim. É tipo, podem beneficiar imediatamente, mas quando acaba aquele imediato, o que vem a seguir é muito, muito mal. Até porque a fundação não está sólida. Exatamente, a fundação não está sólida porque estão a tentar conseguir coisas sem ter trabalhado para isso. Exatamente. Porque uma casa, tu não constróis uma casa de um dia para o outro. Não constróis. Nem uma palhota não consegues construir de um dia para o outro. Não constróis nada de um dia para o outro. Então, as pessoas que querem ter as coisas imediatamente sem terem que trabalhar para isso não têm a fundação certa, não têm as bases certas, e é por isso que eu acho interessante que vocês utilizem a palavra como mais uma fundação ou mais um pilar na fundação que vocês põem para o empreendedorismo, porque isso também cria moral na pessoa, tipo moral psicológica, ter valores morais que obrigam a pessoa a ser reta. Renovado e continuado sucesso para 100 vezes mais e para Winged Wings. Para Winged Wings eu vou ser cliente, portanto, se depender de mim, o sucesso vai continuar. Pronto. Sobre empreendedorismo, acho que já deu para perceber quem é a Érica, como é que a Érica funciona, como é que as rodas dentadas funcionam aí dentro, as engrenagens funcionam, e fico satisfeito em saber que existem mulheres que pensam assim e que existem jovens que pensam assim da nossa geração. Então, thank you pelas respostas e thank you pelas ideias que vocês estão a pôr para frente como um grupo. Sobre o empreendedorismo, estamos concluídos, e com isso concluímos aqui a primeira parte deste episódio, que é sobre empreendedorismo criativo. E na segunda parte deste episódio vamos falar sobre a Érica Fernandes, ser humano. Então, até já. Daqui a 2 dias, mais conteúdo com a Érica Fernandes. Na quinta-feira, conteúdo com a Érica Fernandes sobre percurso de vida e quem é realmente a Érica Fernandes. Então, até lá, e fico a contar convosco.